Oi, pessoal. Eu sou Ana Carolina Procópio. Sou doutoranda do programa de pós-graduação Estrito Senso em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, Fiocruz. Bom, então o banco que foi sorteado para mim é o KEGG, que é uma enciclopédia de genes e genomas de Kyoto. Então, o que ele quer? O que ele é? É uma coleção de bancos de dados que lida com genomas, vias biológicas, doenças, drogas e substâncias químicas. Ele é utilizado para pesquisa e educação em bioinformática, incluindo análise de dados em genômica, metagenômica, metabolômica e outros estudos ômicos, modelagem e simulação em biologia de sistemas e pesquisa translacional no desenvolvimento de drogas. O projeto de banco de dados KEGG foi iniciado em 95 por Minoru Kanehisa, professor do Instituto de Pesquisa Química da Universidade de Kyoto. Então, aqui eu tirei um printzinho da página inicial desse banco de dados, onde aqui, primeiramente, clicando nesse ponto de entrada, eu consigo ver os dados gerais que tem nesse banco de dados. O que é esse KEGG Pathway? É uma coleção de mapas de vias que integram muitas entidades, incluindo genes, proteínas, RNAs, compostos químicos, glicanos e reações, bem como genes de doenças e alvos de drogas. Então, eu clicando aqui nesse banco, ele leva a gente para essa paginazinha aqui, onde a gente tem esses mapas globais gerais, né? Metabolismo, processos de informação genética, desenvolvimento de drogas, processamento de informações ambientais. Tem mais algumas categoriazinhas, só que eu não coloquei porque tinha bastante. Aí eu botei só para exemplificar. E aí eu cliquei aqui como exemplo só para ver como é que funciona, né? Nessa parte de glicólise e gliconeogênese. E aí aparece um mapinha que fala como é que funciona esse processo, né? E aí aqui eu cliquei como exemplo nesse quadrinho que o que ele me dá? Ele me dá uma descrição completa da enzima glicose 6-fosfato isomerase que está fazendo parte desse processo metabólico. Então, o que a gente tem? A gente tem o nome, a definição, os outros processos metabólicos que ela participa, né? Essa enzima, se ela tem algum tipo de modificação, ela pode causar anemia devido a distúrbios de enzimas glicolíticas. Então, é mais uma descrição bem completa dessa enzima, se você quiser dar uma pesquisada, tentar estudar mais a fundo. Esse KEGG Brit, ele é um outro banco de dados que ele complementa esse KEGG Pathway. O que ele faz? Ele é um banco de dados ontológico que contém classificações hierárquicas de várias entidades, incluindo genes, proteínas, organismos, doenças, drogas e compostos químicos. Enquanto que o KEGG Pathway ele se limita às interações e reações moleculares dessas entidades. E aí, clicando aqui é só o que aparece na página, né? Quando a gente clica nesse outro banco de dados, né? Que a gente tem partes de genes e proteínas, drogas, doenças. Essa partezinha aqui, que também está na página inicial do site, eu só destaquei que são as ferramentas de análise, né? Que estão disponibilizadas nesse banco de dados, que eu achei interessante. E aqui também são as notas de versão do KEGG, que eu também achei interessante, porque a última versão foi em 1º de junho desse ano. Então, eles estão sempre lançando versões mais novas desse banco de dados, o que é bem legal, bem interessante para quem gosta de utilizar esse banco.
E também peguei aqui notas de atualização desse KEG. Por exemplo, novos mapas de caminho que vão sendo adicionados. O último a gente tem 3/6/2021, 31/5/2021. Então a gente pode ver que é tudo bem recente. Então ele está sempre sendo atualizado. Eu fui fazer um teste para pesquisar sobre o fungo que eu trabalho. Trabalhei no mestrado, estou trabalhando no doutorado, que é do gênero Sporotrix. Eu trabalho com Sporotrix brasiliensis. E o que eu percebi quando eu fui fazer essa busca, eu posso fazer de dois modos. Ou por aqui, que é logo na página inicial, eu digitei Sporotrix e aí ele me levou para cá. Ou eu posso clicar lá no início, que acabou que eu nem falei para vocês, vou mostrar aqui rapidinho. Eu cliquei aqui, Genoma KEG, porque aqui é meio que uma forma geral de você olhar, e aqui se você já tem alguma coisa específica que você queira procurar, acredito que esses outros pontos de entrada são a solução. Então eu cliquei aqui também, que foi a outra opção. E aí ele me leva para essa partezinha aqui da página, onde eu cliquei na parte de fungos. E aí na hora de pesquisar, eu encontrei o fungo que eu trabalho. Só que somente uma espécie, que é a Sporotrix schenck, que eu achei que foi uma limitação, porque não tem aqui a espécie que eu trabalho, que é a Sporotrix brasiliensis, somente Sporotrix schenck. E aí eu fui fazer esse teste em outro banco de dados. Eu fui no GenBank, digitei somente Sporotrix, né? E aí ele me deu 9 itens. Ou seja, ele me deu outras espécies desse gênero que tem esses dados, que no KEG não tem. Por exemplo, tem aqui a espécie que eu trabalho, Sporotrix brasiliensis, tem Sporotrix globosa também, que são espécies de interesse clínico, né, pra gente. E isso daí eu achei uma limitação. E é que, por último, clicando aqui nesse itemzinho aqui, ele fala sobre a assinatura desse banco de dados. E o que fala? O banco de dados KEG é disponibilizado gratuitamente para usuários acadêmicos por meio do site, mas também você pode se inscrever, só que é um serviço pago, né? Se você é um usuário acadêmico que deseja fazer download em massa desses dados, né, do KEG, ou fornecer serviços externos. Então, eu não sei até onde que isso é benéfico, né? Porque você tem que pagar, eu não sei como que funciona muito bem esse lance de ter que se inscrever e pagar para poder fazer um download em massa desses dados. Eu não sei até onde é jogo você utilizar esse banco de dados ou você talvez procurar algum outro banco de dados. Acho que vai depender muito do que você está buscando. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar desse banco e obrigada pela atenção de vocês.